Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que foi absolutamente central, mas que muitas vezes ficou esquecida na história da psicologia. Toni Wolff. Ela foi, na verdade, uma peça-chave na vida e no trabalho de um dos maiores nomes da área, Carl Gustav Jung. E é essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. A gente tem o costume de celebrar o gênio solitário, né? Mas e aquelas pessoas essenciais que colaboram, que desafiam, que ajudam a moldar as grandes ideias? Pois é, no caso do Carl Jung, a resposta para essa pergunta leva a gente direto para Toni Wolff. A nossa análise aqui é baseada numa resenha publicada em 2018 sobre a biografia Toni Wolff and C.G. Jung, A Collaboration. E o objetivo desse livro é justamente tirar a Wolff das notas de rodapé da história e colocar ela no centro do palco, que afinal ela ajudou a construir. Então vamos aos fatos. Ok, vamos começar a desvendar essa história. A relação entre Toni Wolff e Carl Jung foi fundamental, sabe? E se tornou ainda mais forte num dos períodos mais turbulentos e, ao mesmo tempo, mais criativos da vida dele. A rotina dos dois era, no mínimo, intensa e muito bem definida. Toda quarta-feira o almoço era na casa dela. E aos domingos, na casa dele, junto com a esposa e os filhos de Jung. Imagina só, uma dinâmica bem incomum que ia muito, mas muito além do profissional. A grande questão que ficou no ar por décadas foi qual foi exatamente o papel dela na famosa jornada do Jung pelo seu próprio inconsciente. Mas e a própria Toni Wolff? Como ela se via nessa parceria? A resposta para essa pergunta, olha, revela muita coisa sobre a dinâmica real entre os dois. A narrativa oficial, digamos assim, sempre a colocou como uma figura de apoio. O termo principal colega pode até parecer importante, mas na prática colocava ela um degrau abaixo de Jung. E é aí que a gente tem este momento, que é simplesmente revelador. Numa cópia de um ensaio, onde ela era descrita como colega, a Toni Wolff pegou uma caneta, riscou essa palavra e escreveu do próprio punho o termo que para ela era o correto: colaboradora. Um ato pequeno, mas com poder simbólico imenso. E essa única palavra muda tudo. Porque colaboradora não é assistente, é parceira. Alguém que trabalha em conjunto, de igual para igual. Era assim que ela se via e é assim que a história, finalmente, está começando a enxergá-la. Agora vamos ver essa habilidade na prática. Porque a Toni Wolff não era só uma teórica, ela era uma analista com um talento impressionante para navegar nesse mundo tão complexo da psique humana. Uma das pacientes dela, a Irene Champernau, descreveu isso de um jeito perfeito. Ela dizia que quando estava com a Wolff, sentia que estava mais perto da sabedoria do próprio Jung. Isso sugere algo muito profundo. A Toni não só entendia as ideias do Jung, ela era parte essencial da criação dessas ideias. E para ilustrar esse talento, tem uma história que é impressionante. Uma paciente chamada Tina Keller se sentia assombrada por uma entidade que ela chamava de Leonard. Ele queria supostamente usar a voz dela para transmitir mensagens e a situação estava ficando insustentável. A reação da Toni Wolff a isso foi notável. Em vez de simplesmente descartar a experiência como uma alucinação, ela se levantou e falou diretamente com a entidade, ali, no ar. Ela estabeleceu uma regra clara, tratando aquela presença como uma realidade que precisava se comunicar de forma compreensível. E o resultado foi imediato. A Keller contou que o tal Leonard simbolicamente tirou o chapéu e desapareceu. Ela se sentiu livre na mesma hora. Um exemplo brilhante da confiança e da maestria da Wolff para lidar com o que a fonte aqui chama de o terreno do inconsciente. Mas apesar dessa colaboração tão profunda, é fundamental a gente entender a Toni Wolff como uma intelectual por direito próprio, sabe? Com as suas próprias conquistas e um legado que é bem complexo. E as realizações dela foram muitas. Ela presidiu o super influente Clube de Psicologia de Zurique por quase 20 anos, treinou uma geração inteira de analistas e era a segunda profissional mais procurada na área, ficando atrás só do próprio Jung. E ainda por cima, deixou sua marca com ensaios teóricos importantíssimos. Só que o legado dela é marcado por uma contradição muito forte. Em público, o Jung nunca deu crédito a ela por conceitos teóricos cruciais que ela claramente ajudou a desenvolver. Mas, em particular, ele admitia para os amigos que ela tinha uma mente notável. Essa dualidade acabou moldando a forma como ela foi vista por décadas. A gente chega agora na fase final e, infelizmente, mais melancólica da vida dela. Uma fase marcada pela solidão e por um isolamento profissional, que culminou num ato de exclusão bem profundo. A década de 1940 foi um ponto de virada. Depois que a mãe dela morreu, a solidão da Wolff aumentou muito, justo quando o foco do Jung estava se voltando para outros temas e outras pessoas.
O golpe final veio em 1948, com a criação do Instituto C.G. Jung. E, inexplicavelmente, Toni Wolff, a mulher que foi essencial para construir toda a comunidade junguiana, não foi convidada para o Conselho de Planejamento. A colega Jane Wheelwright resumiu a tragédia da situação. A Wolff dedicou a vida dela ao Jung e ao trabalho dele, só para, no fim, se ver deixada de lado. Essa citação mostra a dor de uma dinâmica super complexa, que, no final das contas, se tornou insustentável para os dois. O impacto pessoal disso foi devastador. No instituto que ela mesma ajudou a inspirar, os estudantes descreviam a presença dela de uma forma sombria, fantasmagórica, altiva e intimidadora. Um retrato muito triste do seu profundo isolamento. E para fechar, a gente volta para uma reflexão do autor da resenha. Ele explica por que escolheu usar Toni, em vez do formal Wolff. É um ato deliberado para trazer a pessoa, e não só a figura histórica, de volta para a narrativa. É como um convite para que a voz da Toni seja finalmente ouvida. A história da Toni Wolff deixa a gente com uma pergunta ainda maior. Quando a gente olha para qualquer grande figura de qualquer área, vale sempre se perguntar que história foi esquecida. Quais colaboradores essenciais ainda estão por aí nas sombras esperando para serem reconhecidos?